tem que trabalhar assim, network foda, é fundamental. E tá dentro, né, você se aperfeiçoar nesse network, tá dentro da tua jornada para o mercado. A não ser que você queira, né, uma jornada de pesquisa, de professor, aí é outra história. Mas para uma jornada de mercado no institucional, você tem que trabalhar o seu network. Sendo que, brother, tu tem que se autoconhecer e tem que trabalhar também hábitos criativos, rotinas criativas. E principalmente, brother, tu tem que entender sobre a semântica das coisas para conseguir contar histórias. Porque, brother, dentro da forma que a gente ensina, a gente prioriza muito também, Gui, o storytelling, brother. O storytelling ele é importantíssimo para que você consiga realmente, né, o que acreditamos aqui, para você tocar alguém, você tem que dar a mensagem exata que o cara busca, porque o cara não está procurando a fotografia, está procurando alguém que entenda ele. Qualquer ramo, né? Qualquer ramo ele precisa. Exatamente, que entenda ele. E para que ele saiba que você entende ele, você tem que contar a história que ele quer ver na imagem. E é tudo, mano, tudo é storytelling. A Coca-Cola é storytelling, a Apple, meu irmão, tudo é história. E é a história, mano. É a história que faz você pular para 200. E não a cópia, e não o comum, e não a produção em massa, e não o Photoshop em massa. Porque eu acredito, brother, e você sabe disso, e você também acredita nisso, eu tenho certeza, que o Photoshop, sem saber o porquê, você só saber operar o Photoshop, não vai te levar a nada. Porque se tu fizer um Photoshop igual ao do parceiro em busca dos Picton moderno, né, que você falou, o like, não vai te diferenciar. O que te diferencia? É o porquê de tu aplicar o Photoshop. É o porquê de tu escolher a técnica certa. É o porquê. E que porquê é esse? É a tua leitura da pessoa e a forma que tu conta história, velho. E é isso que eu falo, porque dentro da minha metodologia é o seguinte, começa bem basicamente, você começa com a técnica, irmão. Aprenda a técnica porque ela é cartesiana, é a primeira coisa, é a escrita. Você quer ser um poeta. Beleza, qual é a primeira coisa que você tem que aprender? A ler e a escrever. Pronto. Você quer ser um poeta. Depois você vai aprender a profundidade né, de tudo na língua portuguesa, mas aprenda a ler e escrever as 24 letras. Isso é a técnica. A estética é o capricho, é a concordância, a interpretação de texto. Tu tá afinando. Tu tá afinando a tua base, que é o alicerce, é o mínimo, que é a técnica. Depois tu passa para a estética. Após tu aprender a estética, principalmente a estética básica, que é que vem da harmonia áurea de Fibonacci, porque é cartesiano. A matemática áurea, ela é cartesiana. Você aprende, a estética é fácil. Joga no terço, joga na Golden Ratio, vai dar certo. Elimina, beleza. Por quê? Então é cartesiano. São conhecimentos simples e básicos, mano. Que é o mínimo, é a escrita técnica e estética. Depois que tu sentir isso, tu vai para as teorias visuais, que aí, questão de proporção visual, elementos formais, questão da psicologia visual. Tu já está expandindo a estética. É essa forma que eu pratico. Ensino mais básico, o ler e escrever, técnica. Depois mando o capricho, interpretação de texto, concordância, estética. A estética já está Photoshop. Tu fotografa digital, irmão? Fotografa, professor. Então o Photoshop está incluso. Não seja hipócrita, não, né? E nem puritano, um puritano idiota, que vai dizer que Photoshop, ai meu Deus, eu gosto da foto sem filtro. Porra nenhuma, então faz foto analógica, irmão. Porque digital tem que ter Photoshop. Então eu não sei nem porque a galera discute que tem que ter Photoshop, porque é lógico. Não tem que ter um celular para fazer uma foto, uma câmera, não tem que ter uma caixa escura, tem que ter, irmão. Você não vai ficar na mesma. Então o Photoshop está dentro da estética. Está dentro da estética. Certo? Sendo que depois disso, mano, tem a teoria visual, que já é psicologia da estética, psicologia das cores. Que aí, se tu já aprender isso, ó, se tu sair da técnica, que é o básico, que a galera pensa que é tudo, e se tu né, transcender também a estética básica, incluindo as harmonias da matemática áurea, incluindo ela, certo? E Photoshop, que a galera pensa que é, nossa, 90%, mano, se tu partir para teoria visual, que são questões filosóficas, né, da sociologia, tudo que a gente fala aqui, se você partir para teoria visual, a psicologia dentro da fotografia, mano, tu já saiu de 200 para 1000. Tu já saiu de 200 para 1000, irmão. Agora, se tu entrar com a psicologia, certo? E a psicologia, dentro disso aí, tá o relacionamento, tá a questão da comunicação persuasiva, tá a leitura de corpo, tá tudo isso aí, é teoria visual.
Tu já saiu de 200 para 1.000. Aí tu vai entrar, brother, na narrativa. Na narrativa e no texto. Sendo que para tu aprender a narrativa e no texto, que são questões realmente de linguagem, brother. De linguagem. Que é, o que significa um plano geral? O que significa o que conta o plano conjunto? O que significa o que conta o plano médio? Olha o que é. O que é? E por quê? Por que eu tenho uma narrativa mínima de planos? Por que quando eu fui fotojornalista, eu fui treinado a trabalhar com no mínimo 4 planos? Por que eu tinha que trabalhar com 4 planos numa manchete? Porque existe um porquê. Então não é só ensinar os planos, mas é ensinar o porquê dos planos e ensinar a ordem e como você pode aplicar essa narrativa mínima. Então, mano, tu já partiu para a teoria visual, tu já partiu para a narrativa e depois, com a narrativa, tu pula para 1.500. Depois, velho, tu vai pra semântica, velho. A semântica que é a porra dos signos. Porque se tu trabalhar com essas questões, tu vai estar falando com o inconsciente. E quando tu conversa com o inconsciente, irmão, tu entra com a mão por dentro da boca, pega o coração do maluco e arranca na unha. E é isso, quando tu chega no nível da semântica, irmão, é aí que tu passa pra 2.000. Então, pra mim, dentro do que eu acredito, do que eu identifico, do que eu estudo, do que eu vejo, né, 20 anos, 17 anos dando aula, mano, você sai do 200 e lá agenda cheia, todo dia fotografando, para cobrar 2.000 e fazendo foto uma vez por semana e tá feliz da vida, justamente porque tu vai entrar com teoria visual, com a questão da narrativa e a questão da semântica, saltando a técnica e a estética. Que para mim, dentro do que eu acredito, do que eu ensino, é o básico, velho. Mas eu não sabia que você queria mastigadinho, assim, eu já tô supondo que o cara vai sair daqui de dentro sabendo isso tudo que você está falando realmente já inclui dentro da minha metodologia básica, assim, entende? Eu não preciso necessariamente separar isso, e é por isso que eu falo, a partir do momento que o cara tem uma formação estruturada, uma formação, realmente um learning experience que seja razoável e que o cara conheça diante dos inúmeras possibilidades que a foto pode estar desde a capa do jornal até a parede do museu, ele necessariamente vai ter uma solução imagética. E é por isso que eu te falo, a solução imagética, ela envolve uma criação conceitual com conhecimentos em teoria da cor, com conhecimentos em evolução do conceito de beleza, e aí sim, então assim, eu não sabia que você queria mastigar, porque isso tudo eu já estou subentendendo. Não, mas aí não pode, Gui. Eu acredito que a gente não pode fazer isso. A gente não pode fazer isso, porque esse é a porra do segredo. E aí eu vou meter o segredo misturado na massa e vou falar, ó, o ingrediente secreto e mostrar a receita. Mas é que daí o cara tem que vir aqui pra escola de fotografia, Nada, né, mano, mas ele vai saber o segredo, vai saber o caminho, mas ele não vai saber como chegar no caminho. Aí tu traz então vamos falar de caminho, porque assim, o caminho seria dentro daquelas 3 primeiras perguntas que a gente falou. Lá no início, como começar, como me descobrir, que caminho seguir? O caminho seria uma terceira resposta, então, que ele já envolveria todo um processo a favor da experimentação, então, ou seja, sair de casa com a câmera, ver por onde vou, ver o que fiz, mesmo que seja um dia sem muito objetivo, ter essa experiência, então, estando com a câmera na mão. A partir da experiência, eu tenho o erro. Então, o erro, ele é uma peça de fundamental importância na minha trajetória. Né, é o melhor professor. Porque a fotografia, a partir do momento que ela é uma atividade solitária, uma atividade silenciosa, uma atividade onde você tem uma atenção plena naquilo que você está desenvolvendo, a partir do momento que você erra uma vez, todas as vezes que você for reincidir nesse erro, existe um certo tipo de policiamento da sua parte. A gente não tende a voltar a errar coisas que já fizemos. Principalmente quando a gente fala de luz mista, né, que é o grande fruto de aprendizagem do manejo de uma câmera e da técnica, etc. Então, assim, a partir do erro eu consigo saber o que não quero. Saber o que não quero é muito importante dentro daquilo que eu falei também do autoconhecimento. Então, me autoconhecendo, tendo uma possibilidade de fornecer uma solução imagética para o cliente muito mais do que um lote de fotos e tendo uma possibilidade de produzir já as minhas músicas autorais e não remixar as músicas dos outros. Exatamente, subentendendo também conhecimentos autoria, de teoria. Né, cara? Subjetividade, né, velho? Subentendendo aqui conhecimentos de psicologia, de sociologia, questões narrativas, questões de linguagem autoral, questões de semântica, etc. e tal. E todas as questões narrativas que envolvem, assim, realmente você contar uma história, ter o storytelling. Então, sabendo disso tudo, eu já errei bastante.
Eu já sei o que eu não quero para minha carreira, eu já sei o que eu não quero para as minhas fotos, eu já sei que eu não sou tão somente capaz de reproduzir e sou somente capaz de produzir. Então, que caminho seguir? Eu vou partir, então, deste meu autoconhecimento, sabendo, primeiro de tudo, se eu quero uma linguagem comercial ou autoral. Eu acho que é uma primeira, a gente tem que seccionar um pouco as coisas, por bem ou por mal, a evolução humana sempre se deu com base em dicotomias, em bipolaridades, e as próprias avaliações cartesianas e científicas, elas acontecem no frente a frente, né? No debate de ideias, no escrever no papel versus tal. Então, esse primeiro ponto é para lá de importante, porque esse primeiro ponto... Saber o que não quer. Se você é mais um fotógrafo comercial ou um fotógrafo autoral, se você gosta de fotografar pets, ou se você gosta de fotografar gestantes, ou se você gosta de fotografar os pescadores da tainha, na época da pesca da tainha, entende? Assim, então, realmente ter esse tipo de vivência de ideia. E a gente já vai chegar no final desse raciocínio no que eu chamo de ideias e ideias subordinadas. A partir de alguns raciocínios que a gente pode ter com relação à nossa carreira, a gente escreve num papel e puxa uma certa ideia subordinada a partir daquela ideia central e daquela temática central. Sabendo se você vai ser um fotógrafo mais autoral ou mais comercial, você já tem uma área para abocanhar. Uma área para você realmente ficar ligado, realmente pesquisar preço, realmente saber o que é que está se passando naquela área, quem são as pessoas que estão produzindo, quem são as pessoas com renome, uma coisa também, uma palavra que está muito na moda, com autoridade para falar daquilo. Então você já vai ter essa fatia para abocanhar e para ficar ligado. Nessa fatia que você tem do comercial, do autoral, você tem que trabalhar com aquilo que eu falo, que é a atividade, ato fotográfico, pós-produção e tratamento e relacionamentos a partir da fotografia. Então, reconhecendo essa noção de mercado, eu reconheço onde eu quero ir. Outra coisa que é importante, outra subdivisão, outra dicotomia, informação versus sensação. Você tem que saber também se o teu trabalho ele é mais elogiado, se faz mais sentido para você, se você realmente se sente mais em casa fotografando coisas que te trazem sensação ou informação. E aí, Caio, informação, por exemplo, um fotojornalista, uma pessoa ali que está, sei lá, fazendo um aniversário de um senhor de 80 anos. Assim, tem que ter certas formas que são informacionais. Dentro dessa parcela informacional, eu também posso ter uma parcela sensacional. A fotografia social seria esse tipo de fotografia? Fotografia informacional? Que nem um aniversário de 80 anos seria informacional e sensacional. Você tem que saber mesclar bem. Só que assim, você tem que saber o que você se sente mais à vontade. Você é um cara mais literal? Você gosta mais do Excel ou gosta mais do Word? Você gosta mais de texto científico ou poesia? Você lê para relaxar ou lê para estudar? Entende? E assim, entendendo esse tipo de fator também, eu consigo me colocar ante a sensação ou ante a informação de uma maneira mais robusta, né? De uma maneira mais... E tudo cai no autoconhecimento, velho. A gente sempre vai ficar batendo nessa tecla porque é uma coisa realmente imprescindível. Uma terceira avaliação que eu posso fazer para que caminho seguir. Eu posso ter vontade de falar coisas em entrelinhas ou vontades literais. E aí estou falando em conotação e denotação. Eu sou uma pessoa mais literal, eu sou uma pessoa que realmente faço a minha cobertura ali, acabo em 1 hora e me sinto satisfeito com o que saiu, ou eu sou um cara daí que eu já quero ter coisas mais nas entrelinhas e termino minha cobertura e fico tentando roubar foto espontânea? Mas isso aí, Gui, tu aconselharia o cara a fazer isso em que passo da jornada, né, mano? Desde o começo? Não, isso aí o cara tem que ter um certo tipo de experiência, porque daí assim, eu não posso falar para o cara que caminho ele seguir se ele não teve nem experiência. Ele precisa realmente ter certo... E é o que eu falo sempre, experimento e erro. Experiência e quebrar a cara. E assim, é inviável, seria assim, até inócuo a gente pensar em falar para o cara, entrando aqui no curso semestral, tendo 6, 7 meses de aula por vir, falar assim, que caminho isso vai seguir? Assim, então, primeiro é como começar, que a gente já falou, então, experimentando e tendo essa subdivisão de tarefas. Segundo, como se descobrir, então, realmente conhecendo a sua pessoa e tudo que eu falei, ouvir os feelings, frequentar uma astróloga, frequentar uma psicóloga, ir no cinema, aprender a cozinhar coisas novas, entende? Isso também é descoberta, é autoconhecimento, que aí vai me originar no erro, e quando eu tiver como começar, se eu me descobrir, eu posso pensar em que caminho seguir. Então seria enxugar gelo, eu falar para o cara que caminho ele quer seguir no começo da jornada dele, porque é quase a mesma injustiça que se comete com o vestibulando que ficou até o ensino médio vendo aula de química e de física, e aí fala pro cara, velho, o que você quer ser da tua vida?
Entende? Assim, falta um aporte de conhecimento, é um pouco injusto, e eu vejo que é um pouco, assim, é muito peso para um ombro tão leve, tão leviano, sabe? Não, total, cara. O que eu falo também, bicho, e tá dentro disso aí, porque com certeza, né, depois de você ter percorrido algo e ter experiências, porque ninguém ensina experiência, né? E não tem como você ensinar experiência dentro de uma sala de aula. O cara tem que ter vivido, né? A pessoa tem que ter vivido, então isso é normal. Por isso que quando alguém chega pra mim e fala, irmão, eu parto daqui, eu não tenho câmera e quero aprender. Não tenho câmera, mas tenho um celular, né? Hoje em dia muita gente começa com celular, inclusive fica com celular, né? Então eu não tenho câmera e quero aprender, eu quero começar nessa jornada e de repente ser fotógrafo também, cara, mas eu quero começar. Então eu sempre digo, cara, vai nas técnicas básicas, vai começando nas técnicas básicas, porém lembra, porque desde o começo essa pessoa já tem que saber. Ser para se tornar. É preciso que você trabalhe com autoconhecimento, que o Gui bate tanto na tecla, ele falou que vai bater, e eu bato também nessa tecla. Você tem que ser para se tornar. Então saiba que a técnica que tem que ser aprendida desde o começo, claro, porque ela é que vai te dar liberdade para tu poder sentir e criar. É a técnica que vai te dar essa liberdade para tu não ficar preso a ela ou aquém dela, né? Citando aqui novamente Flusser, que a gente cita em todos os episódios aqui do nosso podcast. Beleza? Então, você tem que entender que a técnica você precisa, então começa com ela. Claro, mas eu não tenho câmera. Pô, deixa as técnicas específicas da câmera para lá e começa com várias outras técnicas, como segurar o celular, como fazer focagem, modo de focagem e exposição, o que é uma subexposição, o que é uma super... A técnica tu vai aprendendo. Porém, nunca se esquece do ser, porque a fotografia não começa antes da câmera, galera, começa no fotógrafo. Então nunca se esquece do ser. E como é que tu vai praticar o ser? Se autoconhecendo e trabalhando aquelas outras histórias também, galera, aquelas outras histórias que é a vivência que o Gui está falando aí, de sair para praticar, porque você tem que viver, você tem que praticar e principalmente você tem que errar, concordo aqui 110% em relação a isso, tem que errar, mas você nunca se esqueça de praticar as técnicas, estude ali, esse lance de dividir o tempo que o Gui falou é perfeito também, que duas está incluído estética, né? A técnica e a estética, e o relacionamento que é essa questão de experiência, né, de experiência e de você saber também questões da imagem, brother, que é aquilo que a gente falou das teorias visuais, das narrativas e da semiótica. Então eu deixaria, né, claro que eu dividiria os 3 tempos, viu, e os 3 tempos, porque o relacionamento para mim tá metido a questão da semântica, da leitura das pessoas, né, do corpo, tá tudo isso aí. Eu faria técnica e estética, teoria visual e semântica, entendeu? Técnica e estética, para mim, é uma coisa só, é o alicerce completo, é o cartesiano, é o bagulho cartesiano, é o quadrado, né? Faria a teoria visual. O que é a teoria visual? É você tá lendo uma Sontag, né? Pegar um textinho de uma Sontag, de um Benjamin, né? Pegar um textinho ali do André Rouillet, um textinho ali, né? do Arlindo Machado, enfim, pega um Cossói, pega um Luiz Carlos Felizardo, pega um textinho, teoria visual, alguém que está falando sobre a imagem, para tu entender a questão psicológica, narrativa, teoria visual. E depois, velho, vai entendendo, porque o relacionamento tá na questão semântica, tá na questão do PNL, o relacionamento. Então, se você fizer isso, você vai crescer com uma base foda, certo? A técnica, e claro que envolve a prática, né, camaradas, meus brothers and sisters. Tudo que a gente tá falando aqui é a teoria sendo fundamentada na prática. Quando você estudar a teoria visual, claro que você vai tentar aplicar essas questões psicológicas dentro do teu trabalho, da tua técnica, meu, claro. E as questões semânticas tu vai aplicar também no relacionamento com o teu cliente, né? Como tu atende o telefone, como tu vai tratar e dirigir o teu retratado, né? O teu modelo, sacou? Então, brother, com certeza eu indico sempre isso, brother, vai na técnica, alicerce, bacana, mas não deixa de ler uma coisinha de teoria visual e não deixa de ler uma coisinha também de direção de comunicação persuasiva, não deixe de conhecer Olivero Toscani, não deixe de conhecer Andy Warhol, não deixe de conhecer Juan Fontecoberta. Tudo a ver, né, cara, tudo a ver, tu tem que ter essa outra história, porque, cara, vai chegar uma hora que a técnica tu não vai precisar mais, ela vai ser automatizada.
certo? E tu vai ter essa liberdade completa de não, né, de desconectar da ferramenta, porque ela virou uma parte do teu corpo, não é isso? Uma extensão do corpo que a gente fala muito aqui, né? Isso, A e aí a extensão do questão corpo. a câmera vira a extensão do teu braço. O movimento é como se fosse levantar um dedo, entende? Você não tem que parar para meditar sobre isso de maneira nenhuma. É uma coisa quase E automática. aí o que acontece? Quando tu vai fazer um retrato, Gui, tu não pode pensar, tu tem que já ter no automático que exposição é a ideal dentro daquela situação de luz. Se é um No automático contra-luz, não, hein, rapaziada? No manual, mas automático na tua na cabeça, o Marcos está falando. cabeça, exatamente. Valeu pela corrigir. A operação sempre é toda decidida por você, né, fotógrafo? Mas essas questões, essas conexões neurais da técnica tem que ser a nível medular. Tem que ser a nível medular. Pô, você pensa nisso, você nem não tá nem no córtex essa parada, essa decisão. Tá automatizada no teu inconsciente. Por quê? Porque o diferencial do retrato, brother, não é a lente 50 1.4, 1.8, não é a full frame e não é o obturador, o diafragma e o ISO. Não é isso aí, não faz nada. O Puctum não chega através dessa porra, não. O Puctum chega através do teu relacionamento com o teu modelo, do jeito que tu faz ele se entregar, do jeito que tu foi aceito. Porque quanto mais tu foi aceito pelo modelo, certo? Mais tu vai capturar, né? O que o Gui estava comentando outro dia numa postagem também, essa questão do ser da pessoa. Não é a câmera. O cara não vai lhe entregar o verdadeiro eu só porque tu vai chegar lá com uma câmera 1.8 de 5 mil reais, não, de 1.2. Ou às vezes o cara fala assim para você, eu só preciso de 3 fotos, tal. Como se você chegasse lá, resolvesse no estúdio, tirou 3 fotos, acabou, o cara pode ir embora, Pronto. leva 10 minutos, pronto. Mal Não sabe é isso? ele que as 3 fotos é tão duro fazer como se fosse 50, né, velho? É uma sessão de fotos. É uma E aí, sessão. dentro disso que o Marcos está falando dos retratos, eu acho sempre importante, então, já que ele falou em PNL, que para quem não conhece, então é a programação neurolinguística, é muito interessante a gente também, como fotógrafo iniciante, buscar entender um pouco mais sobre linguagem corporal. Total. Porque o nosso corpo, assim, como fotógrafo, a gente tem que ter o olhar mais crítico possível para conseguir detectar uma coisa que eu sempre falo aqui na escola, que é o fator de convencimento. Quando eu tenho o fator de convencimento, Legal. eu não tenho aleatoriedade. E o meu corpo, ele grita, ele escancara, e a foto não produz som. Então, a única possibilidade de alcance e de entendimento de expressão e de linguagem que eu tenho nesta pessoa retratada é a linguagem corporal dela. Ou seja, não vai adiantar eu ter leves, milésimos de desconforto que essa fotografia ela não vai me convencer. Então, essa é a grande questão. Estudar a linguagem corporal é muito interessante para você ter essa coisa de que eu não consigo mais abandonar. A partir do momento que você conhece a linguagem corporal, ou que você conhece realmente elementos de teoria visual e de signos ali, como é que o Marcos fala de semântica, né? Você não consegue mais abandonar isso. Você não retrocede. E aí todas as tuas formas expressionais, todos os seus produtos, eles vão manter este nível de exigência. E este nível de exigência vai realmente fazer você conseguir cobrar R$2.000 e não cobrar 200 entrando no mar azul. E aí, lá no começo da conversa, a gente falou sobre isso, assim, eu preciso escolher o tipo de cliente de acordo com o tipo de produto que eu tenho. Não adianta também eu chegar com um produto meia boca que não seja uma solução imagética feita por um autor capaz de produzir e já não mais de mixar, ele não pode cobrar preço se ele realmente não tem a substância. Então, assim, não tenho como abandonar um conhecimento em semiótica, não tenho como abandonar um conhecimento em linguagem corporal, não tenho como abandonar um conhecimento a partir do momento que eu conheço Alexander Rodchenko, por exemplo. É uma coisa que aumenta o tamanho do meu cérebro e o meu cérebro não volta a retroceder, tá? Outra coisa importante em retratos, e pra gente fechar, estamos chegando a quase 1 hora de gravação, é isso? 1 hora. Papo bom, papo fluido, papo vem, papo vai. Jurava que era meia hora, viu? Jurava. Para retratos, cara, ninguém é nada. Todo mundo está algo. No castelhano, eu aprendi uma lição que sempre foi muito interessante pro resto da minha vida. Você não fala que uma pessoa ela é bonita, ela está bonita. Você não fala que uma pessoa é forte, ela está forte. Então, eles olham e perguntam, ¿por que estás tan fuerte?
sabe assim? Porque não é você que é forte. Ninguém é nada. Daqui uns dias você vai envelhecer e todo esse tecido vai cair, entende? E aí a questão do estar, e aí vem muito daquilo que você fala do ser para depois se tornar, né? Bacana. O estar fotógrafo, ele é um trabalho constante. Já para fechar da minha parte aqui os raciocínios pontuais do dia de hoje, o estar fotógrafo, ele é um trabalho constante, ele é um trabalho de renovação, ele é um trabalho que não cabe ideia de conforto, ideia de que eu tenho meu preset, eu vendo meu preset, eu tenho a minha luz, eu já tenho tudo programado, as minhas actions no Photoshop, etc. Não pode ser assim. Para eu me manter fotógrafo, então, e aí tendo um trabalho digno, um produto redondo que eu possa chamar de solução imagética, eu preciso estar em constante contato com este aperfeiçoamento. E aí, assim, Exato. Tudo passa por aquele manejo, aquela distribuição inteligente do teu tempo. Porque se você realmente já chegou num nível de excelência, que você gosta do teu trabalho, que você está cobrando preço, que você realmente pensa, cara, aqui que eu queria chegar, isso não quer dizer que você não pode chegar mais longe. E isso não é uma ideia de coach, não é uma ideia de autoajuda e reflexão. É realmente uma ideia de coisas factuais, assim. Porque se você alcançou um objetivo hoje, foi porque você realmente sabia onde queria chegar. E não é porque você chegou e porque você realmente tem condições... fez algo, né? Ação e reação, né? O objetivo vem quando tem uma ação, né, Isso, ação. Há que ser provocado, né? O judiciário não se mexe se você não bater na porta dele, né? Assim, a própria ideia da vida. A vida não te responde se você realmente não provocar ela. E aí, a distribuição equitativa do tempo, porque correria sem planejamento vira cansaço e não evolução e retribuição de esforço. Então, para você estar fotógrafo e para você se manter fotógrafo, é um trabalho constante de esforço, e o esforço compensa. Mas olha, Marquinho, compensa de longe a genialidade. Não, total, isso aí, meu amigo, é a lei do universo, é ação e reação. Quanto mais esforço demandado, mais a recompensa chega, né? Então, por favor, né, galera, aquilo que eu falei no começo, tá, Gui? Aquela da notícia boa, da notícia ruim, fotógrafo de 200 reais tá cheio, né, imenso, o mercado tá totalmente saturado de fotógrafos de 200 reais, e o fotógrafo de 2.000 não são tantos assim, viu? São poucos. E... aquilo que a gente falou, né? Para você alcançar esse nível de alta performance no mercado, é simples. É simples. Qual é o segredo? Não tem segredo não, é o que o Gui falou, é esforço. É esforço, muito, saber que você tem que sair da fotografia para alcançar o que você quiser alcançar dentro da fotografia. Se você não sair da fotografia, certo? O que a gente fala aqui, que a gente fala sempre, né? Eu falo da interdisciplina, o Gui fala como, hein, Gui? Pluralidade. Pluralidade. E é isso aí, é você sair, porque toda linguagem precisa você sair por fora dela para vê-la por completo. Não tem como você vê-la por completo se você não sair. E é esse sair, né, o que eu falo sempre, a fotografia é mais que fotografia. Então, para você alcançar o que você quiser alcançar dentro da imagem, pode ser dentro do mercado, ou na fotografia autoral, ou na pesquisa, você tem que sair da imagem, pesquisar coisas fora da imagem. E é justamente esse sair e tudo isso que está fora da fotografia que faz você alcançar os 2.000 e sai do 200. É justamente você buscar conhecimento fora da imagem. Esse é o diferencial. E para todos aqueles que buscam incessantemente só conhecimentos que estão no primeiro nível ali, né? Também já finalizando aqui as minhas ideias para com hoje, tá, galera? Lembre-se, a galera que está nos primeiros 2 níveis, que é o que eu comentei aqui, que eu vou voltar a falar, dos 5 níveis, né? A galera que está só pesquisando dentro desses 2 níveis aqui, os primeiros, que é a técnica, que envolve todas as questões de equipamento, operação e estética, que vai também todas as regras de composição e Photoshop, essa galera que está nesses 2 níveis aqui, os caras vão chegar o quê? Vão chegar uma agenda cheia, certo? E vai estar desconfortável, o que o Gui falou aqui, vai estar desconfortável, não vai estar feliz, vai ter um estresse mental, um ataque de ansiedade e vai desistir. Certo? Se você ficar só nesses 2 níveis aqui, você tem que passar para os outros níveis, que essa, para mim, é a grande sequência. E esses níveis é o que o Guilherme acabou de falar. Esses níveis, eles são continuamente aperfeiçoados e evoluídos, que é justamente você entender a pessoa, entender os valores, o querer, né?
que está nessas questões de teórica visual. Por dois, a gente estava discutindo aqui até a questão do Puctum que mudou, que o Gui falando, né, foi uma comparação com os likes. Olha só, a teoria visual, né, se sempre, né, se metamorfoseando aqui e evoluindo. E na questão da narrativa do texto e da semântica, também uma evolução constante. Então, galera, é isso que vai fazer você. Agora, claro que para você aprender essa pluralidade, essas interdisciplinas, você tem que se dedicar mais, você tem que estudar mais, você tem que querer mais, você tem que se expandir, né, brother? Se expanda, porque como o Guilherme falou, depois de expandir do cérebro, acabou. Não volta atrás. Já era, não volta mais. Sendo que para expandir, você ter maior possibilidade de maior ganho, meu irmão, alta performance tem que mandar ação para que seja uma reação. Lembre-se, o futuro, o amanhã é construído hoje. Ou tu faz isso agora e tenha noção disso, certo? Que é simples chegar, não é fácil. É simples chegar. Beleza, galera? Então aqui, né, um orona aí, né, Gui? Eu tenho só uma última reflexãozinha dessas. Bora. De boteco, já que a gente gosta dessas reflexões. Então eu vou fazer um paralelo assim da atividade, de duas atividades que o fotógrafo não pode ser. O fotógrafo não pode ser o concurseiro. Essa coisa, passei no concurso, me arreguei, tô com a agenda cheia, nunca mais vou estudar porque eu alcancei a minha estabilidade financeira. Meu chapa, daqui a 1 ano caiu a tua casa, porque o mercado revirou a volta. Agora eles não querem mais aquelas peles laranjas, eles querem agora a pele ciano, entendeu? E aí esse tipo de coisa, o teu, como diz, a fama escrita por sobre a água, ela logo se esvai. Eita, olha aí. Ela acaba, entende? Se você não tiver uma solidez, e isso é uma frase do Cortella, se não me engano, eu escutei no rádio esses dias, é a fama escrita sobre a água. Então você não pode ser o concurseiro público, porque se você realmente acha que passou no concurso, nunca mais precisa estudar, você não vai continuar estando fotógrafo, porque ninguém é nada senão na base do esforço. E por último, e juro que é a última analogia de boteco, o fotógrafo também não pode ser o barbeiro, esse cara que tem a barbearia há 40 anos no mesmo ponto e sim ou sim vai aparecer alguém ali para cortar o cabelo. Se você está começando agora e fala, porra, fiz meu perfil no Instagram, fiz um portfólio redondinho, tal, não sei o quê. Cara, você já perguntou se para algum fotógrafo com mais experiência, já teve uma leitura do portfólio, já conversou com outros fotógrafos, esse teu portfólio é realmente bom? Você pode pôr Suzana Arte Fotografia nesse teu perfil? Entende? Então, assim, você não pode ser o barbeiro. Abrir o meu perfil do Instagram, vou esperar passar alguém ali para cortar o cabelo. Não. E é aí que entra você ir atrás dos 200 nãos e não dos 20 nãos, e é aí que entra você ir corroborando com isso que o Marcos está falando, de você ir em questões fora da fotografia, então, e procurar potenciais clientes, potenciais amigos, potenciais parceiros e assim por diante. Então, chega de analogias bobinhas e chega de dissertações acerca da prática fotográfica, que ela é realmente bastante difícil e é uma ciência, é uma profissão como outra. Por mais que ninguém nasça fotógrafo e ninguém bata no rostinho do filho falando assim, esse vai ser fotógrafo, meu filho lindo, cara de fotógrafo, é uma profissão como qualquer outra, é uma ciência como qualquer outra e exige esforço, conhecimento constante para você estar e não ser. Exato, é isso aí, finalizou benzão, galera, e é isso aí, mais um episódio aí, nosso 4º episódio, que bacana, hein? Tá ficando sério o negócio. Tá ficando sério, seu Gui Bressan, meu querido. Que alegria e gratidão por sua presença, né, Mano Brown? Alegria e gratidão, e lembrando a todos que chegaram até aqui com a gente, que aqui pode foto, pode tudo, pode Fotocast, a hora que você quiser, como você quiser, o nosso podcast informativo e informacional e técnico e psicológico e filosófico. Estamos aí semanalmente gravando para vocês, então, que são curiosos e que têm fome de fotografia. E total, já sabe que se chegou até aqui é porque sabe que o lance é pesado, é bacana e agrega. Então não deixa logo de compartilhar, né, rapaziada? Vamos compartilhar isso, vamos propagar essa luz, vamos deixar conhecimento é como o rio, ele é horizontal, vamos embora, vamos fluir, beleza? Gratidão pela presença de todo mundo, com certeza isso aqui vai ajudar muita gente, então vamos propagar a luz, simbora, seu Gui! E fluir sem ser a fama sobre a água. Com certeza, tamo junto, salve, salve, valeu, meu queridos, irmão. Valeu. Muito obrigado a todos, Pode Fotocast, aqui pode. Tudo, simbora!